Se liga nessa questão. Qual é a raiz cúbica de 5 menos 5 vezes 5 vezes 5 menos 5? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí, o que você acha? Uma questãozinha de matemática. Mas antes de continuar, pause o vídeo, tenta resolver, tá certo? Coloca nos comentários logo aqui embaixo, tá certo? A sua resposta e depois você continua para ver o resultado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também seja muito bem-vindo ao canal do professor André Matos. Deixe os seus comentários também e deixe aquele like para fortalecer o canal e o YouTube entender, tá certo? Que é um conteúdo que está ajudando tanto com a matemática como com o raciocínio lógico. Então é o seguinte, vamos tentar resolver esta expressão numérica. Ela é bem simples, porque a gente tem apenas sinais de subtração e de multiplicação, tá certo, pessoal? Então, antes de resolver, muitas pessoas começam resolvendo da esquerda para a direita, certo? Mas não obedece à hierarquia. E neste caso, precisamos obedecer uma certa hierarquia entre as operações da matemática. Como assim? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente tem que resolver o seguinte: a multiplicação ou, se tiver no caso, a divisão. Depois, temos que resolver a adição ou a subtração. Um ou outro, tá certo? Então, tem que obedecer essa hierarquia aí, tá certo? Multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, nesse caso aqui, primeiro a gente tem que resolver as multiplicações, porque elas têm prioridade. Então, pessoal, vamos começar aqui. É o seguinte, 5 menos, eu vou repetir e vou resolver as multiplicações. Eu começo sempre com a primeira operação, tá certo? Então, eu faço 5 vezes 5 é igual a 25, vezes o 5 menos 5, ok? Eu continuo resolvendo as multiplicações, que nesse caso aqui sobrou uma multiplicação. Então, vamos lá. Vou repetir. 5 menos 25 vezes 5, pessoal, é 125. Vou repetir o menos 5. Agora, eu só tenho subtração. Eu vou resolver qual primeiro? Sempre eu vou começar com a primeira operação, tá certo? Então, neste caso aqui, 5 menos 125. Como é que eu faço essa operação, pessoal? Tem um valor positivo e um valor negativo. Posso pensar em dívida, tá certo? Por exemplo, eu tenho 5, estou devendo 125. Se eu pagar os 5, pessoal, eu vou ficar devendo 120. Então, minha dívida será de 120, tá certo? E agora eu vou repetir o menos 5. E aí, entenderam? Agora eu tenho menos 120, menos 5. Eu tenho duas dívidas, né? Minha dívida agora vai aumentar. Aumentar para quanto? Vai aumentar, então minha dívida vai aumentar 120. Mais 5 vai ficar 125, tá certo? Então a minha dívida aumentou para 125. Ok? Então tem um número negativo. Observa que a resposta não é a letra B, porque a questão está pedindo, pessoal, a raiz cúbica de menos 125, que é justamente essa expressão numérica aqui. Então, a gente vai ter que encontrar a raiz cúbica, tá certo? Antes de resolver esta raiz cúbica, eu vou lembrar aqui para vocês o que é uma raiz cúbica. Por exemplo, eu tenho uma raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? É 2, pessoal. Como assim 2? Porque eu tenho que encontrar um número para ser a minha raiz que multiplicado por ele 3 vezes, obedecendo o índice, ó. Então, vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, certo? Tenho 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes, porque eu tenho a raiz aqui, o índice número 3, tá certo? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que a raiz cúbica do número 8 é o número 2. Só que nesse caso aqui eu tenho menos 125. Quando for um número negativo, professor, como é que eu faço? Vou proceder da mesma maneira. Então, se eu quisesse a raiz cúbica de menos 8, pessoal,
seria o quê? Seria menos 2, tá certo? Basta colocar o sinal negativo aí. Vamos provar isso? Observe. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, 3 vezes, tá certo? Ao faço menos com menos, pessoal, é igual a mais. Então, vai ficar mais. 2 vezes 2, 4. Vezes o menos 2 aqui que sobrou. Pronto, pessoal. Agora eu tenho mais 4 vezes menos 2. Primeiro eu faço a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Ok? 4 vezes 2 é igual a 8. Pronto. Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, vai dar o próprio valor que está dentro da raiz, que é o nosso radicando. Então, pronto. Mostrando isso aqui para vocês, agora a gente tem que achar o valor da raiz cúbica de menos 125, certo? E aqui, pessoal, é bem simples. Basta você pegar, colocar o menos na frente, certo? Então, índice ímpar, valor negativo, a gente pode colocar logo o valor do menos aí na frente, que vai ser um valor negativo. Igualmente a gente fez aqui, tá certo? E eu sei que é o número 5, pessoal. Basta vocês fazerem a conta. Observe, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Quanto é que vai dar? Então, menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Vezes menos 5. Mais com menos dá menos. 25 vezes 5, 125. Que é justamente o nosso radicando, tá certo? Então, a nossa resposta aqui vai ser o valor menos 5. A raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5, que é a alternativa aqui da letra C. E aí, pessoal, vocês conseguiram resolver? Acertaram essa questão? Bom, pessoal, não esqueça de ativar o sininho, tá certo? Porque eu irei postar tanto desafios de matemática quanto desafios de raciocínio lógico, para você treinar a sua mente, tá bom? Isso é muito importante. Então, fica com Deus e valeu!